Então vamos começar, já comecei a gravação. Aqueles que não podem assistir, depois a gente coloca lá no grupo. Então nós estamos aí com o Rafael, estamos com a Elvira, o Valdemar, uma convidada, a Catiúce, o Mauro e a Erotilda por enquanto. Hoje nós vamos abordar sobre a Guerra dos Macabeus. Na aula passada nós falamos aí sobre o domínio grego em relação a Israel. Nós vimos que depois da morte do Alexandre o Grande foi o imperador que dominou praticamente aquele mundo conhecido, né, da bacia do Mediterrâneo, Grécia, Macedônia, Ásia Menor, Israel, parte do Egito. E quando o Alexandre morreu, o imperador, ele tinha 33 anos, o mundo que ele conquistou, juntamente com seus generais, esse mundo foi dividido em três partes. Uma parte ficou com Seleucidas, que é o Seleuco. Outro ficou com Ptolomeu, tá? E outro com Antígono. Eu já falei para vocês, o que nos interessa aqui são dois líderes. O primeiro líder vai ser aí o Seleuco e o segundo Antíoco, o Ptolomeu. São esses dois que vão disputar Israel. Isso foi a aula passada, só fazendo a memória. O primeiro grupo que vai dominar Israel vai ser o grupo do Egito, né? Através do Ptolomeu. Ele governa por 100 anos. Depois, a família do Seleuco, chamada Seleucidas, essa família vai tomar o poder em Israel e vai governar até que os romanos tomem aquela região. Então hoje nós vamos falar para vocês aqui como que os judeus eles vão criar uma revolta contra esses gregos. Na aula passada eu disse para vocês que os habitantes de Jerusalém eles ficaram divididos em dois grupos. A classe mais rica aprovou essa invasão dos gregos. A classe mais rica ela se sentiu beneficiada por essa invasão dos gregos. Mesmo porque os gregos representavam naquele momento, vamos dizer, a elite da civilização. Era assim que eles eram tratados. Os gregos tinham a educação chamada paideia, os gregos tinham os ginásios, os gregos tinham o esporte, os gregos, a língua grega era a língua internacional. Então, muitos gregos da alta sociedade viam com os bons olhos esse domínio dos gregos sobre Jerusalém. Já a classe mais baixa não via com satisfação esse domínio grego. Mesmo porque os gregos eles vão começando a impor certas regras que não satisfaz aquela visão judaica de religião. Por exemplo, as lideranças são tratadas como divindades. Outra questão que muitas vezes os judeus eles se colocaram contra os gregos está ligado aí à questão dos sumos sacerdotes. Como é que era feita a eleição dos sumos sacerdotes? Para quem não sabe, os sumos sacerdotes em Israel é o principal cargo. E esses sumos sacerdotes, historicamente, eles vêm de Arão, irmão do Moisés. Esse grupo que vem através do Arão, na época do Davi, o grande descendente desse grupo do Arão era um homem chamado Zadok. Então, os sadocitas. Então, todos os sacerdotes eram eleitos através dos sadocitas, dos herdeiros de Arão. Só que os gregos começam a vender esse cargo. Os gregos têm interesse em dinheiro. Então, eles começam a leiloar o cargo de sumo sacerdote. O primeiro que vai comprar esse cargo, nós vimos na aula passada, foi um homem chamado Jasão. Jasão é o primeiro que vai comprar esse cargo de sumo sacerdote dos gregos. Depois do Jasão, o outro que vai comprar esse cargo vai ser um homem chamado Menelau. Então também vai comprar esse cargo de sumo sacerdote. A partir desse momento, esse cargo de sumo sacerdote será sempre leiloado pelos gregos. Por que os gregos estão fazendo isso? Porque os gregos eles estão perdendo guerras no Egito e também na Ásia Menor para os romanos. E os romanos estão impondo cada vez mais taxas nessas derrotas. A primeira taxa foi imposta quando os gregos perderam
quando os gregos perderam lá na Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Então, os romanos impuseram uma taxa de 12.000 sestércios para que os gregos pagassem. Depois, os gregos vão tentar vencer os romanos no Egito. Perdem duas vezes. Perdem duas vezes essa guerra para os romanos no Egito. E com isso, sem dinheiro, onde os gregos foram buscar dinheiro? Eles começaram a saquear os templos de todos os lugares do mundo, porque vocês sabem que os templos, principalmente no mundo antigo, era onde ficava a maior parte do dinheiro, devido aí aos dízimos, devido às doações. Então, em todos os lugares do mundo, os templos eram quase que uma espécie de banco, onde se guardava as oferendas, onde se guardava dinheiro, onde se guardava as riquezas, ficavam nesses templos. Então, os gregos começam a saquear esses templos. E um rei específico chamado Antíoco IV, ele não só saqueia o templo de Israel, como ele coloca uma estátua de Zeus dentro desse templo, né? Zeus Olimpo. Isso para os judeus é a morte. Se colocar uma imagem de um deus grego dentro de um templo judaico que só tem a fé no Deus único, no Deus invisível, para os judeus isso era morte. Além disso, esse Antíoco IV, ele começa a fazer o quê? Para quem está chegando agora, eu estou só fazendo memória da última aula, tá? Esse Antíoco IV, ele ainda proíbe que se faça oferendas no templo, que se faça circuncisão, que se proíbe de se guardar o sábado. Qual que é a ideia desse rei chamado Antíoco IV? Era criar uma civilização única grega, que todas as culturas abandonassem os seus deuses, que todas as culturas abandonassem a sua forma de ser para virar grego. Essa era a ideia do Antíoco IV. E nesse momento, então, os judeus se revoltam, e aí vai iniciar o que nós chamamos da Guerra dos Macabeus, que é o título da aula de hoje. Então, para quem está chegando, eu fiz apenas uma memória da aula passada, mostrando como que os gregos estão impondo aos poucos para os judeus o que nós chamamos de helenização. O que é helenização? Helenização é a forma grega de ser. Então, aos poucos, os gregos estão impondo não só para os judeus, mas para todo mundo a maneira de pensar grega, os costumes gregos, as divindades gregas, a forma da educação grega. A elite judaica aceitou? De certa forma, sim. A elite judaica viu isso com bons olhos. Até porque, como eu falei para vocês, a Grécia é considerada o berço da civilização. Mas a classe popular não aceitou, aqueles mais fiéis ao judaísmo não aceitou. Mas quando esse Antíoco IV, ele coloca uma estátua de Zeus dentro do templo, ele proíbe os judeus de fazer o holocausto, eles proíbem os judeus de fazer a circuncisão, e ele proíbe os judeus de guardar o sábado, aí praticamente quase todos os judeus se revoltaram contra os gregos. Então vai começar uma resistência. E é isso que nós vamos ver com vocês hoje, essa resistência dos judeus para com os gregos. Nós chamamos ela de Guerra dos Macabeus. A palavra Macabeus significa martelo, porque os judeus lutavam com martelos, tá? Essa fase da Guerra dos Macabeus, ela tem 3 fases. A primeira fase é com um homem chamado Josué, a segunda com o irmão dele chamado Jonatas, a terceira com o irmão dele chamado Simão. São 3 judeus que são irmãos que vão empreender essa guerra. Então a primeira fase vai ser com Josué, a segunda com Jonatas e a terceira com Simão. Depois, é importante observar, esses judeus, eles vão vencer os gregos? Vão vencer os gregos. Já vou adiantar, depois eu vou postar para vocês aqui o PowerPoint, tá? Esses judeus, esses irmãos, que era filho de um sacerdote, o pai desses meninos chamava-se Matias, sacerdote Matias. Ele vai ser um dos que vai resistir a esse mandato, né? A essa ordem do rei de não adorar o Deus judeu. Ele vai dizer que prefere morrer do que adorar os deuses gregos. Esse Matias, então, ele é o pai desses meninos, desses irmãos chamados aí, irmãos Macabeus. O sobrenome deles não é Macabeus, não. De novo, Macabeus significa martelo, tá? Martelo. É porque eles lutavam assim.
Uma coisa importante é que esses judeus vão vencer os gregos. Por que eles vão vencer os gregos? Por dois motivos. Na verdade, três motivos. Primeiro motivo, os gregos estão envolvidos em outras guerras no Oriente, principalmente com os romanos. Então, os gregos, eles estão fragilizados. Isso ajuda esses irmãos a fazer uma resistência dentro de Jerusalém. Segundo motivo, esses irmãos, eles vão utilizar uma guerra de guerrilha. Eles não lutam abertamente com os gregos, porque eles sabiam que se lutasse abertamente com os gregos, eles perderiam. Eles não tinham um exército para vencer os gregos. Então a melhor forma de você vencer o mais forte é por resistência, por guerrilha. Vamos dar alguns exemplos na história. Os Estados Unidos, eles fizeram guerra contra o Vietnã. Quem é mais forte? Os Estados Unidos. O Vietnã partiu para cima dos Estados Unidos? Não, fez guerra de guerrilha. E aí venceu os Estados Unidos. Guerra de guerrilha significa você se esconder na casa das pessoas, infiltrar devagarzinho, esconder em matos, ter a aprovação da população, deixar que o inimigo vá até o seu território. Isso é guerra de guerrilha. Estados Unidos ou Cuba? Quem é mais forte militarmente? Os Estados Unidos. Mas Cuba não conseguiu vencer os Estados Unidos ali dentro de Cuba? Conseguiu. Como? Através de guerra de guerrilha. O mesmo aconteceu lá atrás em Israel, tá? Só quero mostrar, dando um exemplo para vocês entenderem. Então, os irmãos macabeus, eles não partem para cima do exército grego, que era muito mais forte. Eles vão empreender essa guerra, essa resistência chamada guerrilha, com apoio da população, se escondendo, fazendo infiltrações lentas, e aí eles conseguem vencer os gregos. Então, primeiro motivo, os gregos estão envolvidos em guerras maiores, fora, com os romanos. Segundo motivo, a resistência dos irmãos macabeus é através de guerrilha. E terceiro e para mim mais importante motivo, um dos mais importantes, eles vão usar a religião como motivação. Eles vão dizer que a guerra deles é uma guerra santa, é uma guerra de Javé, ou Yavé, contra os deuses gregos. Isso faz com que toda a população se lute do lado desses irmãos. Então, esse motivo religioso foi, vamos dizer assim, o objetivo principal que motivou os judeus a se unirem. Você pode ser diferente socialmente, você pode ser mais rico do que eu, você pode ser de grupos sociais diferentes, mas a religião nos une. Então isso ajudou bastante nessa guerra desses irmãos, chamados irmãos macabeus. Guto, onde a gente lê sobre essa guerra? Existem dois livros na Bíblia, primeiro e segundo livro, chamado Livro de Macabeus, na Bíblia chamado Católica. Eu vou explicar isso, já expliquei para vocês lá atrás, mas vou explicar de novo. Como os irmãos macabeus estão no século II, e a Bíblia hebraica já estava fechada, esses livros não entraram na Bíblia hebraica. Lembra que eu falei de 6 livros a menos na Bíblia hebraica, que depois o Lutero vai utilizar? Essa Bíblia hebraica tem 6 livros a menos. Um dos 2 livros a menos é o livro dos Macabeus, tá? Primeiro e segundo Macabeus. O primeiro livro de Macabeus vai até a morte do Simão, que é o terceiro irmão, tá? Então nós temos aí os 2 livros, chamados Livros de Macabeus, que vão aí nos orientando sobre essa guerra desses irmãos contra os gregos, ok? Vamos então hoje começar com esses irmãos macabeus. Quero fazer aqui um parênteses. Quando essa resistência, quando Simão morrer, quando o último irmão morrer, vai assumir o trono um cara chamado João Hircano, não esqueça esse nome, João Hircano. Esse homem vai criar uma dinastia chamada Asmoneia. A dinastia Asmoneia, dos Asmoneus, tá? Asmoneus. Por que isso é importante? Porque essa dinastia asmoneica ou asmoneu, ela vai criar uma monarquia em Israel. Lembra das monarquias que foi com Davi, depois com Salomão, toda aquela monarquia? De novo Israel vai ter uma monarquia através dessa dinastia chamada Asmoneu. Tá? Dinastia Asmoneu. Aqui um ponto interessante. A guerra de resistência dos macabeus contra o domínio grego vai fazer com que essa dinastia Asmoneu volte a querer ser grega. Quer dizer, tudo começou com a resistência contra os gregos, para depois uma dinastia impor de novo uma opressão grega. A mesma família que lutou para expulsar os gregos,
vai adotar o grego, vai adotar a cultura grega. Porque quando você chega no poder, você percebe as vantagens de ser grego. Então, ou seja, quando eu estou no poder, eu esqueço o passado para me manter no poder. Vou repetir isso aqui que é importante. O mesmo grupo que expulsou os gregos, qual é esse grupo? Os macabeus, tá? Os macabeus. Então eles expulsaram como resistência, querendo ser judeu. Quando essa resistência vira uma dinastia, o que é dinastia? Passando de pai para filho, tá? Passando de pai para filho, vira um poder, uma monarquia, que vai adotar a cultura grega como elemento de governo. É contraditório, mas é interessante. É o mesmo que eu falar o seguinte: os meus irmãos, nós expulsamos os Estados Unidos do Brasil, mas aí os meus netos vão adotar a cultura dos Estados Unidos do Brasil para se manter no poder. Então, isso que aconteceu, tá? E quem vai acabar com esse domínio dessa dinastia do Asmoneu e dos gregos será, então, a invasão dos romanos. A invasão dos romanos, já vou adiantar quando foi essa invasão, tá? Os romanos invadem Israel, expulsam essa dinastia e também os gregos no ano de 63 a.C., com Pompeu. Aí começa a história romana dentro de Israel, 63 a.C., ok? Por que é importante a gente saber disso? Porque quando Jesus Cristo veio ao mundo, quem estava dominando Israel eram os romanos, tá? Por isso que quem mata Jesus na cruz é os romanos, ok? Porque os romanos estavam dominando Israel. Isso que é importante, então. Nós estamos no período grego, vou explicar agora para vocês. Quem está chegando agora, era só revisão, tá? Nós vamos entrar agora na aula da Guerra dos Macabeus. Então, quem está no poder agora é os gregos. Nós vamos começar com a revolta dos irmãos, como é que essa revolta foi. Vamos falar da dinastia Asmoneu, tá? Dessa dinastia do Asmoneu. E aí nós vamos falar um pouquinho, depois eu quero finalizar a aula com 2 tipos para vocês entenderem a Bíblia, que está ligado a esse período. 2 tipos de judeus. Existe um judeu que mora dentro de Israel, que fala o hebraico. Tá? Existe, estou falando assim nessa época e depois na época de Jesus e na época da igreja que está nascendo. Existe um judeu que vive dentro de Israel, esse judeu fala o hebraico, ok? Mas existe, a maioria dos judeus não mora em Israel nesse momento, não mora em Judá. A maioria dos judeus mora fora de Judá. Esses judeus são chamados judeus da diáspora. O que significa diáspora? É um termo grego, dispersão. Eles estão esparramados no mundo. Isso começou quando, Guto? Vocês já viram comigo. Começou quando os assírios invadiram o norte. Depois com os babilônicos, que levaram os judeus para a Babilônia. Depois, lembra que eu falei para vocês na época, no século 8, muitos judeus foram levados para o Egito. O século V, inclusive, existe em Elefantina, falamos isso nas aulas passadas, em Elefantina existe uma comunidade judaica. Depois essa comunidade judaica será muito grande em Alexandria. Nós conhecemos, inclusive, um grande... No Egito também, né? Isso. Nós conhecemos, inclusive, um grande filósofo judeu que é conhecido mundialmente, chamado Fílon de Alexandria. Ele é filósofo judeu que mora em Alexandria, porque Alexandria era a maior biblioteca do mundo, esse filho de Alexandria. Então, ou seja, os judeus estão muito mais esparramados fora da Judéia do que na Judéia. Existe alguns censos que falam que existiam, nesse período que nós estamos estudando, existiam 7 milhões de judeus fora, e apenas 1 milhão dentro da Judéia. Quer dizer, a maior parte dos judeus estão fora e não dentro da Judéia. O judeu que vive na Judéia fala o hebraico. O judeu que vive fora, ele fala, além do hebraico, ele fala o grego. Ele precisa falar o grego. Se ele não fala o grego, ele não vive fora, ele não consegue. O grego é a língua internacional, principalmente a língua do comércio. O grego é uma língua internacional, mas principalmente a língua do comércio. Por exemplo, se vocês, qualquer um aqui do grupo, quiserem trabalhar no comércio exterior, vocês têm que obrigatoriamente falar inglês. Senão vocês não trabalham. Tá? Porque a língua do comércio exterior é a língua inglesa. O comércio exterior, nessa época que nós estamos falando, a língua oficial era o grego. Por exemplo, Guto, quem mais fala grego que a gente conhece na Bíblia? O Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, ele é comerciante de tendas.
Ele fala grego. Inclusive, o Paulo mudou o nome dele para o nome grego, senão ele não seria aceito nesse mundo grego. Ele mudou o nome dele de Shaul, Saulo, Shaul, é o nome hebraico, para o nome Paulo. Tá? Então Paulo, ele teve que mudar o nome dele para ser aceito na comunidade comercial internacional. Tá? Algumas pessoas colocam isso como mudança de conversão de vida. Pode até ser, mas a motivação também por trás disso é ser aceito em outras praças que falam grego. Então de Shaul... Lucas Evangelista também, né? Hã? Lucas Evangelista também falava grego. Sim, o Lucas falava grego. O Lucas já é grego, né? Inclusive, naquele filme que fala do Paulo, o Paulo chama ele até de o grego, o médico grego. Então, e são muitos que vão passar por essa mudança. Esse Jasão que aparece como sumo sacerdote, a palavra Jasão é uma palavra grega. Quer dizer, ele é judeu, mas já adotou um nome grego para ser aceito. Então, isso foi muito comum nesse período que nós estamos falando. Por que você está falando isso, Guto? Por uma coisa muito simples. Se a maior parte dos judeus estão fora de Israel e a Bíblia ela foi escrita em hebraico, esses judeus que vivem fora vão conseguir ler essa Bíblia? Não. Eles não vão conseguir ler essa Bíblia para nós. Estou falando para vocês entenderem. Tá? O nome, já falei para vocês que o nome não é Bíblia. Ou o judeu chama ela de Torá, ou ela vai se chamar de aquilo que eu falei para vocês, Tekivim, tá? Que é os livros. Mas de qualquer forma, esses livros sagrados do judaísmo, se eles estiverem em hebraico, os judeus de fora vão conseguir ler? Não. Então vai ser necessário fazer o quê? Uma tradução dessa Bíblia hebraica, tá? Desses textos, eu vou falar a palavra textos sagrados, tá? Para vocês entenderem. Desses textos sagrados judaicos, nós vamos ter que traduzir isso para qual língua? Para o grego. E essa tradução ficou conhecida na história como Septuaginta. Septuaginta, tá? Que é chamada a Bíblia dos 70. Essa tradução é a que os católicos usam até hoje, tá bom? É a Septuaginta. Então, quando que ela foi feita? Exatamente nesse período que nós estamos estudando, do século 3 ao século 1. Levou-se 150 anos para traduzir todo o Antigo Testamento. Não existia Novo Testamento ainda, tá? Estamos falando do século 1 a.C., século 3 ao século 1 a.C., levou-se 150 anos, mais ou menos, para traduzir os textos do Antigo Testamento para o grego. A primeira tradução foi do Pentateuco. Foi a primeira tradução que foi feita. Depois eles vão fazendo as outras traduções. E como na época que nós estamos vivendo foram escritos outros livros, quais livros foram escritos? Já falei para vocês. Eclesiástico, o livro de Sabedoria, o livro de Macabeus. Então, esses judeus que viviam fora, que já conheciam esses livros, que são escritos nesse período, o que eles fizeram? Colocaram nessa Bíblia hebraica, acrescentando 7 livros a mais. Por isso que a tradição católica tem 7 livros a mais. Porque eles aproveitavam que já estava fazendo a tradução e já conhecia a história dos Macabeus. O livro de Sabedoria ele foi escrito lá na Alexandria. Para quê? Para os jovens ricos e intelectuais, judeus, para entender que o judaísmo não é contrário à razão, que o judaísmo é sim, vamos dizer, o auge da racionalidade. Por isso chama-se Livro da Sabedoria. Então foi um livro escrito para esses jovens de Alexandria, judeus, conseguirem, vamos dizer assim, conciliar a religião com a filosofia. Esse livro de sabedorias. Tá? Então você tem os livros que não tinham na Bíblia hebraica, foram acrescentados nessa nova versão grega, nessa tradução grega. Por que chama livro dos 70? Porque existia um mito, esse mito caiu por terra, é um mito, tá? Caiu por terra, que foram 72 sábios que fizeram essa tradução. Tá? Isso foi um mito criado nesse período, que 72 sábios fizeram a tradução e as 72 versões batiam uma com a outra. Hoje já sabe que a coisa é bem mais simples. Na verdade, foi uma necessidade. Essa tradução ela aconteceu em Alexandria, tá? Nessa região intelectual do mundo aí egípcio, né, nesse momento. Como eu falei para vocês, tinha muitos judeus no Egito, em Alexandria. Então ali eles perceberam a necessidade dos filhos lerem esses textos sagrados, e eles fizeram essa tradução de várias gerações, né? Estou falando de 150 anos, várias gerações,
foram fazendo essa tradução. Guto, mas por que os católicos seguem essa tradição e não a Bíblia hebraica? Porque quando a gente pega as primeiras comunidades cristãs, Paulo de Tarso, Silas, Timóteo, Lucas, quando eles iam fazer citações, eles citavam essa tradição. Eles usaram essa tradição. Então a igreja que está nascendo, a igreja dos apóstolos, vamos dizer assim, ela usou a Septuaginta e não a Bíblia hebraica. E não é porque a Bíblia hebraica estava errada, não. É porque eles foram inteligentes. Eles não têm que pregar para a gente fora de Jerusalém? A gente fora de Jerusalém vai ler o hebraico? Não. Qual que eu vou usar então? Qual é a versão que eu vou usar? Eu vou usar a versão hebraica ou vou usar a versão grega? Lógico que a versão grega. Eu, Lucas, quero pregar em lugares que fala o grego e não fala o hebraico. Qual é a versão da Bíblia eu vou pegar? A versão grega. Não é a língua internacional? É a mesma coisa de existir duas Bíblias. Uma Bíblia da língua portuguesa e uma Bíblia da língua inglesa. Vocês querem pregar no mundo, quer pregar lá, por exemplo, lá na Turquia. Qual livro vocês vão levar? Qual a Bíblia levará? Em português ou em inglês vocês levariam? Em inglês. Porque lá vocês vão achar pessoas que leem inglês. E o português, tenho certeza que raramente vocês vão encontrar uma pessoa que fala português na Turquia. Então, assim fez a igreja primitiva, a igreja que está nascendo, a igreja dos apóstolos. Ela aproveitou que o grego era conhecido no mundo todo e por isso vai usar a versão grega da Bíblia. Essa versão grega, ela chama-se, já falei para vocês, Septuaginta, chamado a Bíblia dos 70, ou o Livro dos 70, que é a Bíblia hebraica, que é toda a Bíblia hebraica, mais 7 livros que foram acrescentados nesse momento, tá? Por isso que a Bíblia, que a gente fala, esse termo é errado, mas só para entender, que a Bíblia católica tem 7 livros a mais no Antigo Testamento do que a Bíblia protestante. Porque o Lutero, ele vai aderir à Bíblia hebraica. O Lutero, tá? Quando ele traduz para o alemão, ele traduz a Bíblia hebraica, não a Septuaginta. Por isso que existe essa diferença. Aí você pergunta quem está errado, os protestantes ou os católicos? Nenhum dos dois grupos. Os dois grupos estão certos nas suas escolhas. Só que como a igreja católica, ela partiu dos apóstolos, nessa igreja da tradição apostólica, e os apóstolos usaram essa tradição da Septuaginta, mais do que os apóstolos, os discípulos dos apóstolos, tá? Vão usar essa tradição da Septuaginta por questão prática, porque o mundo entende o grego, mas não entende o hebraico. A igreja católica assumiu essa versão chamada Septuaginta, que depois, no século V, será traduzido pelo Jerônimo para o latim, chamado Vulgata, tá? Então, Septuaginta. Então, vou falar assim para vocês. Hoje vocês têm que saber disso, o meu grupo aqui pelo menos. O que é a Bíblia hebraica? É a Bíblia escrita em hebraico, pequena parte em aramaico, e que consta 66 livros na tradição hebraica. Tudo na hebraica, Novo e Velho Testamento. O que é a Bíblia dos 70? É a tradução da Bíblia hebraica para o grego. É a tradução da Bíblia hebraica para o grego, que aconteceu em Alexandria entre o século III e o século I a.C. Tá? E o que é a Vulgata? É a tradução do São Jerônimo de toda a Bíblia para o latim, que era a língua falada no século V depois de Cristo, era o latim. Tá? Por isso que quando a gente lê o Evangelho de João, principalmente, ele fala que na cruz de Cristo foi colocado as 3 línguas, o hebraico, o grego, que era a língua internacional, e o latim, que era a língua romana, para que as pessoas entendessem o motivo da condenação de Jesus, tá? Então, o hebraico. Até hoje, quem vai em Jerusalém, só que hoje não tem mais o latim, mas quem visita Jerusalém, todas as placas na rua, todas, estão em 3 línguas, hoje. Está em hebraico, em árabe, porque hoje Jerusalém é uma cidade também árabe, e está em inglês. Então, se você não consegue ler o hebraico, está primeiro lá em hebraico. O nome da rua em hebraico. Aí no meio vem em árabe. E aí embaixo vem em inglês. Então se você não lê o hebraico e nem o árabe, você vai entender em inglês. Agora se você não lê nem árabe, nem hebraico, nem inglês, você fica perdido mesmo, tá? Então é isso que a gente faz. Então sim, são as 3 línguas que tem hoje lá em Jerusalém. Então eu vou agora começar a Guerra dos Macabeus. Vou compartilhar aqui e a gente vai falando. Tá bom?
Esqueci, eu falei para falar uma coisa importante. Na Bíblia, esses judeus que vivem fora de Jerusalém, vocês vão encontrar isso no Atos dos Apóstolos. No Atos dos Apóstolos. Esses judeus que vivem fora de Jerusalém, eles são chamados de helenistas. Os judeus que vivem fora de Jerusalém são chamados na Bíblia, no Atos dos Apóstolos, de helenistas. As cartas do Paulo, as 13 cartas do Paulo de Tarso, as cartas autênticas são 7, você sabe, as 6 outras não são autênticas, mas de qualquer forma é atribuída a ele. Então, nas 13 cartas de Paulo de Tarso, esses judeus que vivem fora são chamados de helenistas. Lucas é um judeu helenista, tá? O próprio Paulo é um judeu helenista, porque ele fala grego. Então, quem fala grego é chamado de judeu helenista. Guto, por que helenista? Falei na última aula. A Grécia era chamada de Hélade. Hélade. Então, tudo que está ligado à Grécia é chamado de Helena, helenismo, helenista. Então, todas as mulheres que têm o nome de Helena, na verdade, a tradução é a grega. Tá? A palavra Helena, Helena de Troia, a grega de Troia. Né? Ela, porque vem de Hélade. A Grécia era chamada de Hélade. Então, os judeus, quando eu falar assim, judeus helenistas para vocês, que eu vou falar muito isso quando a gente entra na Bíblia, judeus helenistas quem são? São judeus que vivem fora da Palestina, ou pode até viver na Palestina, mas fala o grego. Tá? São chamados de judeus helenistas. Outra coisa importante. Os judeus, por serem pessoas que crescem na dificuldade, por terem uma moral elevada, eles também atraíram muitos moradores não judeus para o judaísmo. Então, muitas pessoas que viviam e conheceram os judeus, muitos se converteram ao judaísmo. Só que uns se converteram ao judaísmo, mas não aceitaram fazer a circuncisão. Para quem não sabe, a circuncisão, ela está ligada aos homens, porque o judaísmo é uma religião masculina, e que você tem que cortar um pedaço da pele do pênis para dizer que aquele menino é filho de Abraão. Tá? Então, alguns homens que não eram judeus se converteram ao judaísmo. Vamos falar aqui a palavra pagão para vocês entenderem. Alguns pagãos, gentios, a palavra certa é essa, alguns gentios se converteram ao judaísmo, mas não aceitaram fazer a circuncisão. Na Bíblia, no Atos dos Apóstolos, nas cartas do Paulo, esses homens, esses gentios serão chamados de tementes a Deus. Tementes a Deus. Então, quando aparecer na Bíblia a palavra tementes a Deus, são gentios que se converteram ao judaísmo, mas não aceitaram fazer a circuncisão. Tá bom? Essa é uma discussão, inclusive, do Paulo com a comunidade de Jerusalém. Outros gentios aceitaram se converter ao judaísmo e fizeram a circuncisão. Esses são chamados de prosélitos. Na Bíblia também aparece várias vezes o nome deles. Então, quem são prosélitos? São estrangeiros, vou usar a palavra estrangeiro para ficar bem claro para vocês. Prosélitos. São estrangeiros que se converteram ao judaísmo, inclusive fazendo a circuncisão. A Bíblia chama eles de prosélitos. Prosélitos. Os estrangeiros que se converteram ao judaísmo, mas não aceitaram fazer a circuncisão, são chamados de tementes a Deus. Quando vocês lerem o Atos dos Apóstolos, vocês vão encontrar várias vezes o nome desses dois grupos. Tementes a Deus e prosélito. Tá bom? Tementes a Deus e prosélito. Vou dar um exemplo. Na Bíblia fala de um tal Cornélio, romano, batizado pelo Pedro. Esse Cornélio, ele era um temente a Deus. Ele era um romano simpático ao judaísmo, mas que não tinha feito a circuncisão. O Pedro aproveita, que está no meio caminho da conversão ao cristianismo, vai lá e batiza ele. Isso está lá no Atos dos Apóstolos, o Cornélio. Tá? Um romano, soldado. Esse é um exemplo de um temente a Deus. Ok? Então aqui vocês aprenderam já alguns nomes. Helenistas, judeus que falam grego. Vocês já viram um texto de Pentecostes, o Atos dos Apóstolos fala de Pentecostes, aí o Lucas que está escrevendo fala assim, e quando Pedro começa a falar, tinha vários judeus de várias partes do mundo, tinha de Perge, Panfilha, Antioquia, da Ásia Menor, ele vai falando dos lugares. Quem são aqueles judeus? Aqueles judeus são judeus helenistas, porque na festa, e Pentecoste é para nós, o judeu chama aquela festa, já falei para vocês, de Shavuot, que é a festa das 7 semanas, que acontece
50 dias depois da Páscoa judaica. Todo judeu que pudesse financeiramente e de saúde deveria até Jerusalém. Então, aqueles nomes que aparecem, Perge, Panfilha, lá, que é o nome todos que eles falam, o apóstolo fala, o Lucas está citando judeus helenistas, judeus que falam grego. Judeus que falam grego. Quando o Lucas fala assim, e ali quando Pedro fala, todos escutaram na sua própria língua, qual língua que ele está falando? Na língua natal, o hebraico, porque o Pedro não sabe falar grego, na língua natal. Tá? O fenômeno das línguas é um fenômeno cultural, porque quando o Lucas escreve, lá no final dos anos 80, o Lucas já sabe que o cristianismo cresceu. O Lucas já é testemunha ocular disso. Ele já sabe que o cristianismo está em todos os lugares. Então, quando fala assim, e ele falou, todos escutaram na sua própria língua, quer dizer, eu não preciso falar mais hebraico. Eu não preciso falar em outra língua. Todo mundo já conhece o cristianismo na sua própria cultura. É o fenômeno cultural que o Lucas está narrando. Né? Então, falar na sua própria língua quer dizer, e todos escutam o cristianismo na sua própria cultura. Na sua própria forma de ser. Não é mais o hebraico. Não precisamos pregar mais em hebraico. Porque o cristianismo já chegou aonde? Ele já fala os nomes, Pérgia, Antioquia, Panfilha. Ele vai dizendo os lugares onde chegou o cristianismo. E todo mundo recebe o cristianismo na sua própria língua cultural. Não precisam mais pregar em hebraico para que as pessoas entendam. O cristianismo já chegou. De novo, Lucas narra isso 50 anos depois. Ele está vendo esses episódios acontecer. Quando ele escreve o Atos dos Apóstolos, é lá pelos anos 80. Então, quando o Atos dos Apóstolos é escrito, ele já viu o cristianismo crescer. Ele já viu, inclusive, que o cristianismo chegou em Roma. Chegou em Roma. Tá? Ele já sabe dessa história. Tanto é que o Atos dos Apóstolos, ele coloca... O objetivo do Lucas o Atos dos Apóstolos, para quem não sabe, é mostrar como que o evangelho saiu de Jerusalém e chegou a Roma. Esse é o objetivo do Lucas. Narrar como que o evangelho sai de Jerusalém e volta para Roma. Por isso que, para o Lucas, a cidade de Jerusalém é tão importante. Para quem foi à missa ontem... O texto do discípulo de Emaús fala que os discípulos voltaram para onde? Para Jerusalém. Porque Jerusalém é importante para o Lucas. Quando você vai na Terra Santa, existem 2 lugares que a gente celebra o Pai Nosso. Quando a gente vai seguindo Mateus, eu levo o pessoal lá no Monte das Bem-aventuranças. E falo, segundo Mateus, Jesus rezou o Pai Nosso aqui. Galileia, Monte da Bem-aventurança. Quando eu estou lá em Jerusalém com a turma, eu falo assim, agora, segundo Lucas, Jesus rezou o Pai Nosso aqui, nesse local aqui. Tem uma igreja lá chamada Igreja do Pai Nosso. Tá? Então depende da tradição. Qual tradição que você está narrando? É Mateus ou Lucas? Porque para o Lucas, Jerusalém é muito importante. É o único evangelista, fora o João, que não fala o seguinte, que Jesus manda os discípulos voltar para Galileia. O Marcos fala isso, o Mateus fala isso, o Lucas não. O Lucas fala que os discípulos permaneceram onde? Em Jerusalém. E em Jerusalém receberam o Espírito Santo. Porque Jerusalém é importante, é isso que está narrando. A questão que eu falei para vocês, a importância de se sair do hebreu, Jerusalém, para o mundo, o grego, que nós estamos estudando aqui, tá bom? Vamos partilhar aqui para vocês, para que vocês entendam, então, a Guerra dos Macabeus. Opa, não é esse aqui não. Deixa eu só abrir aqui o... Deixa eu ver se eu consigo... Vocês estão vendo esses quadros? Se sim, fala sim. Sim. Beleza. Eu vou começar com a Guerra dos Macabeus. Praticamente eu expliquei as questões centrais. Esse aqui nós estudamos na aula passada. Está no mesmo PowerPoint para facilitar para vocês, tá? Depois eu ponho lá de novo. Aqui, a Guerra dos Macabeus. Nós vimos então na última aula, e terminei falando isso, que com Antíoco IV ele proíbe completamente o judeu de ser judeu. Basicamente é isso. Esse Antíoco IV vai proibir o judeu de ser judeu e vai colocar uma estátua do Zeus Olimpo dentro do templo. E isso mexeu com qualquer sentimento nacionalista judaico. Aí começa, então, resistências lentas, até que um grupo chamado Hassidim, grava esse nome Hassidim porque eles vão virar no futuro aí os fariseus, tá? Esse Hassidim aí, chamados piedosos, isso está no livro de Macabeus, primeiro livro de Macabeus, eles então vão se tornar a resistência contra os gregos. Tá? Já estou dizendo para vocês, os fariseus que Jesus vai ter contato, vêm desses grupos aí, desses piedosos, tá bom? Desses Hassidim. Vamos lá. Então, basicamente eles começam a fazer pequenas revoltas até uma resistência organizada.
Quando eu leio o primeiro e o segundo livro de Macabeus, eu vou ler essa história que eu estou contando para vocês, tá bom? Basicamente, o livro de Macabeus é um livro que mostra o movimento de oposição à política dos Seleucidas. Seleucidas são os gregos, para quem está chegando agora, os Seleucidas, vem de Seleucos, são os gregos que estão dominando Israel nesse momento. Então, os dois livros de Macabeus, quando vocês forem ler eles, é um livro de resistência. É um livro de como os judeus resistem aí aos Seleucidas, aos gregos. Tá bom? Ainda que todas as nações se encontrem na esfera do... Isso aqui é a fala do Matias, o pai dos irmãos Macabeus. Ele era sacerdote. O rei manda que eles não adorem mais a Deus, e que só adorem os deuses gregos, para virarem gregos. Olha aqui que o Matias fala. Matias está exilado fora de Jerusalém, 25 quilômetros de Jerusalém, e ele diz o seguinte, está lá no primeiro livro de Macabeus, capítulo 2, versículos 19 a 22. Ainda que todas as nações se encontrem na esfera do domínio do rei, lhe obedeçam, abandonando cada uma delas o culto de seus antepassados, conformando-se às ordens reais, eu, Matias, e meus filhos e meus irmãos, continuaremos a seguir a aliança de nossos pais. Deus nos livre de abandonar a lei e as tradições. Não daremos ouvido às palavras do rei, desviando-se de nosso culto para a direita ou para a esquerda. Então aqui é um judeu, sacerdote, Matias, dizendo que não vai cumprir essa ordem do rei Antíoco IV. Tá bom? Os mais ricos, tá? Os mais ricos, a maioria dos mais ricos, vão aceitar isso. Mas a população em si não aceita, tá? Nesse momento aqui nós vamos ver então a escrita do livro de Eclesiástico, que é um livro escrito nesse período e que vai nos mostrar essa desigualdade que existe entre os ricos e os mais pobres, tá? Depois quem quiser ver o livro do Eclesiástico, você vai perceber claramente. Tanto é que quem escreveu o livro do Eclesiástico, eu falei isso na última aula, foi esse homem chamado Jesus Ben Sirac, o nome dele é Jesus, que era um nome comum na época. Jesus Ben Sirac, que escreve esse livro, ele vai ver com olhos negativos qualquer trabalho manual. Para mostrar, ele era rico, né? Esse Ben Sirac é da elite, ele pertence à classe mais abastada, e ele vai ver com olhos negativos o trabalho manual, e por outro lado, ele vai elogiar o sumo sacerdote. Mas não vamos julgar o Jesus Ben Sirac, porque ele, por outro lado, ele diz para tomar cuidado com a riqueza, né? E também sugere a prática da esmola, tá? O fato é que nós estamos cada vez mais tendo essa revolta sendo apoiada pelo povo. É o povo que vai apoiar essa revolta contra os gregos. O povo não tem nenhuma estima pelos gregos. O povo, no seu sofrimento e na sua fidelidade à religião, serão aí os principais apoiadores da guerra dos Macabeus, tá bom? A palavra Macabeu, eu já expliquei para vocês, significa martelo. Ele vai ser o seu primeiro filho. Eu falei a palavra Josué, não é Josué, não, é Judas, tá? O primeiro filho dele, chamado Judas, o Macabeu, vai ser o líder da resistência. Judas, o Macabeu, é o primeiro filho. O Antíoco IV vai morrer numa campanha militar no Oriente. Qual é a leitura que os judeus fazem disso? Que Deus está castigando, ou castigou ou puniu o rei Antíoco IV. E vê nisso como algo positivo. Quer dizer, Deus está do nosso lado contra os gregos. Essa foi a leitura que os habitantes de Jerusalém tiveram nesse momento. Com essa morte do rei Antíoco IV, os judeus se sentiram mais fortalecidos para vencer os gregos, tá bom? Eu vou aqui, a setinha, nesse lugar aqui, que eu estou rodando, era aquela fortaleza criada pelos gregos, chamada Fortaleza de Acra. Bem aqui, ó. Aqui está o templo, onde estou rodando aqui é o templo, e aqui abaixo a fortaleza. No ano de 164 a.C., Judas, ele dominou toda Jerusalém, menos aqui a fortaleza. O resto de Jerusalém, ele dominou. O que o Judas fez? Só uma coisa antes para vocês verem. Hoje, isso aqui é Jerusalém, os muros de Jerusalém. Aonde aqui, essa parte de fora, é a antiga fortaleza de Acra, tá?
Então, quando vocês forem a Jerusalém, aqui na frente é o cemitério, aqui está o Monte das Oliveiras, aqui atrás, aqui os muros. Então, essa aqui era a fortaleza criada pelos gregos, fortaleza de Acra, onde colocava e punia aqueles que faziam a resistência contra os gregos. Então, o Judas venceu os gregos, expulsou os gregos de Jerusalém, só não conseguiu dominar a fortaleza. E nesse momento, o que o Judas faz? Uma purificação do templo. Em 18 de dezembro de 64, ele vai fazer a purificação do templo, porque o templo foi profanado, foi colocado uma estátua dos Zeus. Então ele vai fazer o quê? Ele vai fazer aqui uma purificação. Essa purificação, ela é chamada de Hanukkah, a festa da dedicação. Quando você lê o Evangelho de João, vocês podem ler lá no capítulo 10, 22, fala que inclusive Jesus Cristo participou dessa festa. E é nessa festa que Jesus, se lavava todo o templo, se colocava luzes no templo, várias luzes. E aí é nesse lugar que Jesus vai aproveitar aquelas luzes, né, acesas dos candelabros, e vai dizer: eu sou a luz do mundo. Foi nessa festa de Hanukkah que Jesus vai se declarar ao mundo. Nossa, tem uma moto aqui que eu vou te falar, fazendo barulho. É nessa festa de Hanukkah, a festa de dedicação. O que é essa festa de dedicação? É a festa de purificação do templo. Porque o templo ele se tornou impuro com a questão aí da imagem dos Zeus. Como o Judas o Galileu conseguiu expulsar os gregos, ele mandou lavar o templo, purificar o templo, e essa festa é chamada de Hanukkah, festa essa que Jesus participou, e quando foi nessa festa, Jesus se declara a luz do mundo, tá bom? Depois do Antíoco IV, quem vai se tornar rei dos gregos vai ser Antíoco V, e aí, para que os judeus aceite a imposição dele de novo, ele vai criar um edito de tolerância para com os judeus, tá? O Antíoco V. Então, em Jerusalém vai se formar um grupo pró-helenização, depois morre esse Antíoco V, esse Antíoco V vai morrer, vai assumir o trono Demétrio I vai assumir o trono e vai colocar no cargo de sumo sacerdote um sumo sacerdote de acordo com a helenização, chamado Alcimo. Embora ele fosse da descendência de Arão, ele era a favor dessa helenização. Então vai ter uma população dividida. A população dos mais ricos aceitam essa helenização. De novo, a população mais pobre não aceita essa helenização. Daqui a pouco eu vou atender vocês que estão levantando a mão. Uma coisa importante, só voltar aqui. Esse Demétrio, que é o rei da Grécia, né, rei dos gregos, ele vai, de novo, manter a mesma política repressiva do Antíoco IV, aquele que proibiu os judeus de serem judeus. Tá? Com isso, vai aí acontecer o quê? Vai acontecer, então, uma campanha militar, né? O Judas Macabeu vai perder a guerra, vai morrer em 161, aquele primeiro Macabeu. Ele vai morrer. No lugar dele vai assumir o Jonatas, que governa de 161 a 143. Ele vai se tornar, então, a resistência contra os gregos, esse Jonatas. É a segunda fase da guerra. Tá? Vai acontecer, então, que várias guerras tentando controlar essa região, e nisso vai se lançar como pretendente ao trono Seleucida um homem chamado Alexandre Balas. E ele vai nomear um sumo sacerdote e dizendo para esse sumo sacerdote que ele vai dar total autonomia para os judeus. O Jonatas, ele se torna sumo sacerdote e depois, então, ele vai ele vai perder o prestígio com os sadocitas, com os piedosos, porque ele começa um processo de helenização. Então esse Jonatas, que era irmão do Judas Macabeu, ele vai perdendo aos poucos o apoio dos judeus contra os gregos, tá bom? Ele vai morrer e no lugar dele vai aparecer o terceiro irmão, que é o Simão, tá? Esse Simão, ele não só consegue o cargo de sumo sacerdote, mas vai também receber o cargo de chefe civil
e chefe militar dos judeus. E com isso, ele vai conseguir expulsar os seleucidas. Então esse Simão, o terceiro irmão, Macabeu, ele vai conseguir expulsar os seleucidas aí de Jerusalém. Só que ele vem morrer, um parente mata ele, e com a morte do Simão vai acabar o primeiro livro de Macabeus. Quem vai ser o sucessor dele vai ser um homem chamado João Hircano, expliquei isso para vocês. E com João Hircano vai criar-se essa dinastia chamada dinastia do Asmoneus. Essa dinastia passa de resistência para o domínio. Então vai acontecer aquilo que nenhum judeu queria, é que vai virar uma monarquia, e essa monarquia vai criar então, ela vai se aproximar de novo dos gregos. Pessoal, grava que eu vou dizer que agora isso é importante. É nesse momento, no início do século II, que vai nascer movimentos que Jesus vai conhecer, como os essênios, como os fariseus e como os saduceus. Então é no século II, nesse período do Simão, do João Hircano, é nesse período do século II que vai nascer as principais seitas do grupo judaico: fariseus, saduceus e essênios, tá bom? Vai surgir nesse período. Jesus vai ter contato com esses três grupos aí, com os fariseus, com os saduceus e com os essênios. Eles surgem no século II a.C., no período desse João Hircano, que vai governar a partir de 134. Então, de 134 até 63, nós vamos ter então a chamada dinastia Asmoneia. Eu vou falar isso na próxima aula, tá? Então, de 134, com João Hircano, até a conquista dos romanos, em 63 com Pompeu, nós vamos ter a dinastia Asmoneia. Ela não aparece na Bíblia por quê? Porque nenhum livro foi escrito nesse período, nenhum livro bíblico. Então ela não aparece. Mas o importante é que esse João Hircano ele vai levar a expansão, ele vai conquistando vários territórios e vai fazendo com que os judeus cada vez tenham mais territórios. Com João Hircano, pessoal, os judeus vão recuperar todos os territórios que esteve na mão do Davi, por exemplo, tá? E depois com Salomão. Então, Israel vai crescer bastante com esse governo do João Hircano. Mas eu vou falar deles na próxima aula com vocês, tá bom? Vou parar e deixar vocês fazerem as perguntas. Podem abrir os microfones e fazer as perguntas. Se acabar aqui a nossa internet, eu ponho de novo. Quem quiser perguntar aí. É importante vocês observarem agora. Então, Guto, por que esse período dos Macabeus é importante para nós? Ele é importante porque é o período da helenização dos judeus. Da helenização. Quer dizer, os judeus vão tendo acesso cada vez mais à cultura grega. Para nós cristãos isso foi importante? Foi importante, porque foi graças a essa cultura grega que o cristianismo chegou no mundo. Foi graças a essa cultura grega que os discípulos dos apóstolos puderam evangelizar o mundo. Foi graças a essa língua grega, a essa cultura grega, que a mensagem de Jesus chegou a vários lugares. Pessoal, se não fosse esse grego, o cristianismo talvez hoje não existiria. Seria apenas uma seita do judaísmo. Porque o judaísmo, que se fechou em si mesmo, desapareceu depois da queda do templo. O judaísmo que cresceu foi aquele que se adaptou a esse mundo grego. Foi esse que aceitou a cultura grega, porque era a principal cultura na época, a principal forma de ser. Então esses judeus helenistas são importantíssimos. Se eu perguntasse para vocês, os 4 evangelhos que nós temos foram escritos em qual língua? Grega. Porque se eles fossem escritos na língua hebraica, o mundo não conheceria a boa nova de Jesus. A boa nova de Jesus só chegou ao mundo por causa do grego, da língua grega, dessa cultura grega. E isso é importante para nós porque isso começou nesse período dos Macabeus. Desculpa, antes dos Macabeus, que tentaram expulsar esses gregos, mas querendo ou não, o grego dominou ali Israel. Guto, e quando os romanos dominarem Israel, Israel deixará, essa cultura grega vai desaparecer? Claro que não. Porque os romanos conquistaram o mundo politicamente e dentro do direito, e militarmente, politicamente e no direito. Mas os romanos também tiveram que aceitar a cultura grega. Até os romanos tinham que falar o grego. Por exemplo, quando Paulo conversa com os soldados,
quase quando ele está sendo preso, ele conversa com os soldados, ele conversa em grego, ele não conversa em latim. O Paulo não sabe latim, o Paulo sabe grego. E os soldados respondem para ele porque os soldados também sabem grego. Então Paulo ele conseguiu conversar com esses soldados romanos porque falava grego. Senão ele não teria sido entendido. Se ele falasse hebraico, os soldados não saberiam. Se falasse em latim, os soldados poderiam saber, mas o Paulo não sabia latim. Tá bom? Jesus falava grego? Não, Jesus não falava grego. Jesus não falava grego. Jesus falava o aramaico, que era a língua da região dele, e conseguia ler hebraico. Essa é uma teoria, tá? Entre os discípulos de Jesus, tem alguns de nome grego. É possível que esses, como André tem um nome grego. Felipe tem um nome grego. É possível que esses discípulos tenham lastros gregos, mas nós não temos como confirmar isso. Tanto é que quando os judeus helenistas aparecem, fala assim, está no Evangelho de João, queremos ver o Senhor. Para quem que eles perguntam isso? Para André e depois para Felipe, que são discípulos de nome grego. Jesus só tem esses dois discípulos que têm esse nome grego, tá? Felipe e André. Nós não sabemos se os dois falavam ou não falavam grego. Possivelmente sim. Mas nós não sabemos, tá? Essa teoria a gente não sabe ainda. Podem perguntar. Oi. Você falou que a partir do século II que começa